Mais um vídeo novo aí pra você, meus parceiros. Não esqueça de seguir na conta reserva aí do meu parceiro Victorando 2.0. Também não esqueça de seguir na conta oficial dele, que é Victorando Fute. Também não esqueça de seguir nas minhas duas contas aí do YouTube, principalmente na conta oficial, que é José Fernando Filho Lopes, conta oficial 10. E a minha conta reserva, que é José Fernando Adites, ponto reserva 11. Vamos ver aqui, ó. Eric Pulgar, do Inferno ao Flamengo. E é isso, meus parceiros. Fica bom play, vá, esquece, tamo junto, que tá não, tem jeito, tem que escutar, esquece. Eu fui ao inferno e dei uns carrinhos no diabo. E é isso, meus parceiros, fica bom play, vá, esquece. Ele cuspiu na cara da depressão, jogou mesmo há dias sem comer. E por trás das entradas duras existe uma história de um menino com a infância extremamente pobre, que teve que abandonar a escola para virar jogador de futebol. E as inúmeras tatuagens refletem seus momentos mais sombrios. Abre aspas. As tatuagens mostram como foi minha vida até o momento. Tinha muita dor dentro de mim, não conseguia aguentar. Fazer as tatuagens foi como uma terapia. Pude botar toda essa dor pra fora. O monstro desenhado na coxa representa como ele se sentia em seus momentos mais obscuros. E ainda tem muito mais coisas que você nem pode imaginar. Desde sua precoce saída do Chile até a pressão inimaginável de chegar no Flamengo. Você vai ver agora a absurda e emocionante história de Eric Pulgar. Mas antes, já chega se inscrevendo aqui no canal, né, rapaziada? Esse aqui é meu canal secundário. Meu canal principal aí já tá chegando a 1,5 milhão de inscritos, né? É o Victorando Fute. Mas esse aqui é um projeto paralelo que mantém aí o padrão de qualidade que a gente tá acostumado aqui, né, rapaziada? Alguns de vocês já são inscritos no outro, mas se você não é inscrito nem no outro, nem nesse, se inscreve nesse aqui pelo menos, né, que já tá mais fácil. Vamos bater 100k de inscritos nesse canal aqui. No final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, mas eu garanto que você não vai se arrepender. E vamos ver a emocionante e absurda história de Eric Pulgar. Eric Antônio Pulgar Farfán nasceu no norte do Chile, mais precisamente em Antofagasta, no dia 15 de janeiro de 1994. Desde cedo já se via nele um futuro jogador profissional. Tinha boa condição de bola e excelente estatura, qualidade que empolgavam a todos os treinadores e comissão à sua volta, menos a ele mesmo. A gente vai ver na história do Pulgar aí, rapaziada, que apesar de ser um cara muito empenhado e muito dedicado dentro de campo, talvez por ter uma infância bem difícil, algumas vezes ele pensava que, tipo assim, pô, será que eu sou isso tudo mesmo, sabe? Será que pode ser que eu chegue e tal? Então todo mundo se empolgava com o desempenho do Pulgar, mas ele mesmo às vezes duvidava. Mesmo com o interesse do principal time da cidade, o Clube Deportes Antofagasta, Pulgar recusava jogar no time. O clube havia descoberto ele em um torneio na cidade e via nele um grande projeto para o futuro, mas o Pulgar queria continuar no Miramar. E aí que surge a primeira tatuagem de Eric Pulgar, mano. É como assim, Vitor? Do nada você tá falando de tatuagem, tava falando do clube dele e agora tá falando de tatuagem. Tem uma matéria, né, uma entrevista que o Pulgar deu pro jornal O Globo, mano. Ele deu a seguinte entrevista, né, rapaziada? A família é o porto seguro de Pulgar desde os primeiros passos no futebol aos 5 anos. No time do bairro, o Miramar Sureste foi comandado pelo pai dele, Pablo, até os 13. Mas para seguir adiante rumo a um clube com categoria de base, precisou cortar o cordão umbilical e criar asas. As tais asas que ele tatuou, entendeu? Então você vê que o moleque é real gangsta aí desde cedo, né? Com 13 anos ele lançou a primeira tatu, mano. Aí você vê o Pulgar rasgando todo mundo aí, lá ele dentro de campo. Aí você pensa, pô, esse cara é louco. Louco? 13 anos ele já tava lançando tatu, mano. O que ele não é capaz? O Antofagasta, contudo, não desistiu e continuou tentando contratá-lo. O técnico Gustavo Huerta, que treinou ele no clube, comentou: tínhamos que convencê-lo. Às vezes os clubes profissionais não ofereciam mais do que uma Coca-Cola aos jogadores jovens. Falando aí, né, mano, sobre, pô, o que ele poderia fazer pra convencer o Pulgar a ir jogar lá no time, né, mano? No Antofagasta, né, moleque? Que nome de time complicado é esse, meu Deus do céu? Antofagasta. Pulgar vinha de uma família muito humilde, com situação econômica delicada. Mesmo assim, nunca faltava aos treinos. Seus companheiros contaram que em um certo momento ele passou 2 ou 3 dias sem comer, pois não tinha dinheiro. Ao saber disso, o clube interveio e passou a ajudá-lo, dando-lhe verbas para a alimentação. Aí você vê, né, rapaziada, o moleque, mano, tem muito cara aí que, brasileiro mesmo, tô falando, os caras falam que sonha em ser jogador e tal, mas,
não vou treinar hoje porque minha chuteira rasgou. Não sei o que, não sei o que. Mano, quando o cara tá com sangue no olho mesmo, o cara vai atrás, né, mano? Pulgar aí sem comer, ele não faltava treino, mano. O cara chegou a jogar e treinar com o estômago vazio, simplesmente correndo atrás do seu sonho, né, mano? Cada passo que ele deu foi cheio de sacrifício. Aos 17 anos foi promovido ao time principal do Deportes Antofagasta e em 20 de novembro de 2011 estreou como profissional. Foi titular jogando os 90 minutos como lateral direito. E aí a gente vai ver aqui na história do Pulgar, mano, o cara já jogou... Eu vou dar um spoiler aqui. Ele já jogou em muitas posições, mano. O cara já jogou como zagueiro, já jogou como volante, já jogou como perto ali no meio campo, já jogou como segundo volante aí, né, mano? O cara faz de tudo um pouco, moleque. Mesmo jovem, Pulgar demonstrava muita maturidade e atenção. No ano seguinte, estreou na primeira divisão do Chile, mas a trajetória de Pulgar estava longe de começar a ficar fácil. Em 2013, Pulgar se envolveu em um acidente de trânsito no qual uma pessoa morreu. Inclusive, rapaziada, quando ele veio pro Flamengo, ainda estava sob investigação esse caso. E aí teve uma polêmica, a mídia ficou falando, pô, o Flamengo tá contratando um cara que atropelou, matou uma pessoa e tal. Então teve toda essa polêmica aqui na mídia nacional. Ele tinha apenas 20 anos. O caso foi devastador para o jogador e seus familiares. Seu técnico, o Huerta, contou que Pulgar ficou muito abalado e por isso deu para ele alguns dias para ele descansar. Abre aspas, ele viveu coisas que não deveria ter vivido tão jovem. É um tema muito delicado, disse o Huerta. Então assim, rapaziada, esse caso depois, eu não sei se ainda tá sendo julgado, eu não sei o que aconteceu, mas a gente vai respeitar aqui, né, mano, tanto a família quanto o Pulgar, pra gente não falar nenhum tipo de besteira aqui. Então vamos continuar com a história do Pulgar, né, mano. Na temporada 2013-14, se tornou um dos melhores zagueiros do campeonato chileno, chamando a atenção da Universidade Católica, Colo-Colo, e depois de uma pequena novela, acabou fechando aí com a Universidade Católica. E agora Pulgar começou a ser o volante, primeiro volante ali, né, mano? E aí ele fez 40 jogos, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Em 2015 foi vendido pro Bolonha por 2,5 milhões de dólares. E no futebol italiano começou ali a sua ascensão, podemos dizer assim, né? Lá na Europa, mano. Pelo Bolonha ele jogou 106 partidas, marcou 10 gols e deu 6 assistências em 4 temporadas. Ganhou o apelido de El Frio por sua tranquilidade absurda e pela precisão que ele tinha ao cobrar falta e bater pênalti, mano. No Flamengo não é muito explorado esse lado do Pulgar, né? Mas no começo da carreira aí, ele era um cara que batia bem na bola, mano. Na verdade, até hoje bate bem na bola, né? É igual você que tá assistindo esse vídeo. Você gosta de bater na bola, mas você tem que saber se você é bom igual o Pulgar. Comenta aí, você acha que você bate na bola melhor que o Pulgar ou não? Nesse período começou a ser convocado para a seleção chilena disputando a Copa América de 2019, onde formou o meio-campo com Vidal e aí começou a ser conhecido mais ainda pelo povo chileno, né, mano, com o técnico Sampaoli aí na época. E após grande destaque, foi contratado pela Fiorentina por 10,5 milhões de euros. Na sua primeira temporada, marcou 6 gols e deu 6 assistências, tornando-se peça indispensável da equipe. E aí o Pulgar mostrando toda a sua qualidade, né, mano? Tipo assim, cara, o cara marcar 6 gols e dar 6 assistências, sendo um cara que atua defensivamente, mano, em 37 partidas, tem centroavante aí da Série A que tá com 5 gols, né? Ah, você pode ver aí, mano, Ferreirinha tá lutando pra meter 10 gols, né? O Neto lá, o Zatanga e tal, então assim, o cara fazer 6 gols sendo volante, não é pouca coisa de jeito nenhum, mano. E 6 assistências aí. Até 2020, o passe de Pulgar valorizou absurdamente, considerado um dos volantes mais valorizados da Europa, com clubes como Atlético de Madrid, Inter de Milão, Sevilha, todos interessados em contratá-lo. Porém, a Fiorentina só aceitava começar a pensar em negociação por no mínimo 15 milhões de euros. Porém, em sua reta final na Fiorentina, o rendimento do Pulgar caiu e ele foi emprestado ao Galatasaray. Lá na Turquia, disputou 11 partidas e não teve o mesmo brilho de antes, e até que em 2022, Pulgar chega ao Flamengo aí, com o time do Flamengo sob o comando de Dorival Júnior. Porém, o Flamengo daquele ano tava muito encaixadinho, né, mano? Com o João Gomes ali no meio campo como volante, cumprindo as funções absurdamente, um dos melhores jogadores do Flamengo ali naquela temporada. O Flamengo que saiu campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, né, mano? Com isso, o Pulgar chegou a ser a última opção do Flamengo pra posição, mano, com o técnico Dorival Júnior. E não dá nem pra culpar o Dorival, né? Porque na época o Flamengo tava realmente jogando muita bola e o time tava muito bem, João Gomes muito bem. E aí, Pulgar fez apenas 8 jogos com o técnico Dorival. Porém, a saída de João
João Gomes abriu espaço no meio-campo. Já sob o comando de Vitor Pereira, Pulgar foi acionado no Mundial de Clubes, mas não teve uma atuação de um nível espetacular, né, mano? Pegou ali, o Flamengo tava muito em crise em 2023, né? E o técnico Vitor Pereira também tava muito sobre crise. O Flamengo foi eliminado lá nas semifinais, né, pro Al Hilal do Mundial. Então, assim, o Pulgar